Olá, queridos! Para início, feliz ano novo. Que 2026 possa ser um ano marcante na vida de vocês, cheio da bondade e graça da parte do Senhor. Muito obrigado por ter nos acompanhado em 2025 e nós queremos que em 2026 há um novo derramado da parte de Deus em nossas vidas e nós queremos estar disponíveis a compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Queria reforçar você a necessidade de que você pudesse se inscrever no canal. Você que está chegando pela primeira vez aqui, muito obrigado pela sua companhia. Você também está sendo convidado a curtir, a se inscrever no canal, a compartilhar, a comentar, porque isso vai fazer com que o canal cresça no YouTube. Estamos também no Instagram, TikTok, onde você decidir nos seguir, nós ficaremos muito satisfeitos. Amém? Amém. E é isso aí, nós voltamos aqui, né, para nossa mesa, para ter mais uma conversa onde nós somos edificados pelo Senhor, onde nós somos aperfeiçoados por Ele e provados também, né? Porque a gente estava falando aqui do ano de 2025 que se passou e tantos temas que nós abordamos aqui e aqueles temas nós fomos provados exatamente Como naquilo que fomos. nós estávamos, né, ministrando. E é que eu estou falando de nós aqui, irmãos, o nosso casamento mesmo. E nós fomos muito provados, né, nesse ano de 2025, dentro desses temas que nós ministramos. E hoje nós vamos falar de um novo tema. Nós vamos falar de recomeço. Nós vamos falar da necessidade de parar, de alinhar, de ajustar aquilo que precisa ser ajustado e de começar de novo, né? De recomeçar. A gente vai abordar esse assunto aqui com vocês hoje. A gente vai conversar sobre isso à luz da Bíblia. Vamos trazer temas bíblicos aqui, exemplos de restauração, onde Jesus restaura discípulos para recomeçar, e a gente vai começar agora. Amor, e a gente decidiu esse tema, esse mês de janeiro foi muito pertinente, porque mês de janeiro é o mês do planejamento de todo mundo. Todo mundo faz o plano de academia, cuidar da saúde. Ah, agora eu vou levar meu devocional a sério, minha consagração, minha oração. Ah, agora a gente vai fazer, praticar mais nossa linguagem de amor, enfim. Então, mês de janeiro é o mês de recomeçar, ajustando, alinhando aquilo que precisa ser ajustado e alinhado, para que durante 2026 a gente possa continuar nossa jornada e encontrar realmente uma jornada que glorifica a Deus com nossas atitudes, com nosso comportamento. Então, esse assunto, recomeçar, ele cai bem, né, no mês de janeiro. É verdade. E recomeçar é algo de Deus mesmo, porque a gente vê que o dia, todos os dias, né, o sol se põe e logo no dia seguinte ele nasce. Então, recomeço é algo da parte de Deus. A Bíblia diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Então, todos os dias nós temos a chance de recomeçar. E talvez você está pensando, eu não preciso recomeçar, eu não tenho grandes coisas, eu não estou passando por grandes dificuldades, mas se o Senhor recomeça todos os dias, né, o sol a brilhar e todo aquele dia acontecer, então por que nós não precisamos? Nós precisamos e muitas vezes nós vamos precisar realmente reconhecer e agir de forma a recomeçar. Por quê? Porque muitos casamentos, eles não terminam, mas eles estão ali adoecidos, né? O amor, ele permanece, mas acaba o diálogo, a leveza não existe mais o riso, a alegria, um não sorri mais com o outro, não tem mais leveza. E principalmente a fé, né? A fé se torna algo mecânico, onde os dois não têm mais aquele mesmo desejo, eles não estão mais olhando na mesma direção e aquilo acaba afastando. E os casamentos ficam ali adoecidos por um tempo indeterminado, o que traz muito prejuízo para o relacionamento e para a família. E é necessário olhar para essa situação entendendo que existe sim a possibilidade de recomeçar. Existe sim a chance dada por Deus todos os dias para que nós possamos voltar a nos alinhar e recuperar aquilo que ficou para trás, restaurar aquilo que foi perdido dentro da relação. Às vezes você está aí achando, está com muitos anos que eu não sinto mais o frio na barriga perto do meu marido. Está com muitos anos que eu não me sinto mais amado, que eu não me sinto mais amada, que eu não me sinto mais cuidada. E tantas outras coisas perdidas. Então é tempo da gente recomeçar e resgatar tudo isso. Perfeito, amor. E acho que entra também aí o detalhe do cansaço, né? Às vezes a relação, você falou, às vezes ela perde a rotina,
ela fica indiferente um com o outro e ficam cansados. A relação fica cansada, fadigada. E o cansaço é nada mais do que um sinal. Não é um sinal para que haja uma desistência, mas um sinal de alerta para que haja um recomeço, para que haja uma nova reestruturação, para que eles continuem a sua jornada. Então, o cansaço nada mais é do que um sinal, e nós precisamos estar atentos a esse sinal. É verdade, até porque recomeçar não se trata de começar de novo com uma outra pessoa, mas aqui nós estamos falando de recomeçar aquilo que já existe. Não é recomeçar do zero, é recomeçar em um novo ponto, Uma aliança, dentro daquela aliança, né? Porque nós fizemos promessas um para o outro, nós assumimos um compromisso e esse compromisso ele é eterno. Esse compromisso ele é real, esse compromisso de fidelidade, de companheirismo, né, de carregar um ao outro naquela jornada sempre que necessário, porque é dinâmico o casamento e ele vai mudando. Cada fase ele se torna diferente. É como um vinho que vai mudando o sabor, né? Que quanto mais tempo, mais ele vai fermentando, vai mudando o sabor, né? E assim o casamento. São fases que nós vivemos e nós vamos recomeçando com a mesma pessoa. Nem está aqui na nossa pauta, mas eu estava lembrando aqui. Tem uma parte do livro de Tim Keller que ele fala sobre aliança e ele diz o seguinte: no casamento, quando o casal ele faz aquela jura de amor, né? Ele faz os votos, perfeito. Os votos um para o outro, eles estão olhando para um para o outro. Mas o voto principal, ele olha para o pastor ou para o padre, se for um casamento católico. Ele ora ali para quem está ali realizando a cerimônia do casamento. E aquela pessoa que está representando ali Jesus, né, que seja o pastor ou o padre, é a representação de Deus. Então, quando o homem ou a mulher ele faz o juramento para o pastor ou para o padre, enfim, ele fala assim: olha, eu prometo, eu juro, eu quero casar. Ele está como se estivesse fazendo uma promessa para Deus. Então, essa aliança que nós fizemos no altar, por mais que tenha testemunhos ali no casamento, foi uma promessa que nós fizemos, um juramento que nós fizemos para Deus. É uma aliança eterna, assim Primeiro nós cremos. para ele, né? Isso. Então, nesse juramento, há uma necessidade, numa vida ordinária, de recomeço. Porque eu fiz um voto de ser até Jesus voltar. Eu fiz um voto até a minha respiração acabar. Então, enquanto houver fôlego em mim e Jesus não voltar, eu preciso recomeçar quantas vezes for necessário para que o nosso casamento entre no alinhamento, a gente costuma dizer isso, que glorifique a Deus. Se nós precisamos de ajustes, deixa para lá, depois. Não tem depois. Vamos sentar, vamos conversar e vamos recomeçar quantas vezes for necessário. A palavra do Senhor não fala: olha, você só pode recomeçar 10 vezes durante 50 anos de casado. Não existe isso. Quantas vezes for necessário, o Senhor está disponível, porque Ele vai nos ajudar com a sua presença e com a direção que Ele nos deu através da palavra de Deus. E isso não é vergonha, né? De forma não alguma. é vergonhoso de forma alguma, mas muito pelo contrário, é um sinal de compromisso. É um sinal de que é uma pessoa madura que entendeu que ela está dentro de uma relação e ela tem uma responsabilidade dentro daquele relacionamento para que ele frutifique, né? Para que ele glorifique a Deus, né? Como você acabou de falar. Então, esse é o nosso papel. Esse não é motivo para que a gente se afaste ou se esconda ou fique com vergonha ou com receio de reconhecer os erros e as falhas. Muitas vezes, dentro dessa caminhada chamada casamento, nós vamos sim precisar de ajuda de outra pessoa, de uma outra pessoa mais madura, de uma outra pessoa que tem mais conhecimento do que nós, pessoas que nós confiamos e que principalmente, né, vivem a mesma fé que nós. Então, reconhecer a necessidade de um recomeço não é vergonha, mas é responsabilidade, é compromisso. Maturidade. Amém. Amém. Então vamos lá para o nosso texto. O texto que nós temos como base hoje para esse capítulo está em livro de João, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17. Eu queria frisar, antes de ler o versículo, que o título dessa parte da Bíblia está assim: Jesus restaura Pedro. Então vamos lá, João 21, 17. Diz assim, deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Achei, vamos lá. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus de ter perguntado isso pela terceira vez. Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas
e sabes que te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Amém? Por que isso tem a ver com casamento? Antes da gente falar sobre aplicar isso no casamento, vamos entender o contexto dessa passagem. Nessa passagem aqui, Jesus já tinha passado pelo processo de crucificação e já tinha passado pelo processo de ressurreição. Já tinha vivido isso. Antes disso, Jesus falou para Pedro, que ele negaria ele 3 vezes. E Pedro ficou muito ofendido quando Jesus falou isso. Muito ofendido. Eu não. Outro poderia, mas eu não. Ele ficou muito ofendido. Só que aconteceu. Pedro nega Jesus 3 vezes. E aquela negação de Pedro fez Pedro o quê? Ficar extremamente fraco, desanimado, ficou triste com ele mesmo, talvez com a rebeldia dele mesmo por conta do que ele fez, de ter negado mesmo Jesus, enfim. E Pedro volta à vida ordinária, a trabalhar, a pescar. E nesse momento, Jesus se encontra com Pedro para restaurar a caminhada missionária de Pedro. Ele precisava. Então, quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E pela 3ª vez, Pedro, tu me amas? 3 vezes. Não foi com querer de humilhar Pedro. Não foi com o objetivo de humilhar Pedro. Mas Jesus foi o quê? Para restaurar a confiança de Pedro. De Pedro falar, de Pedro alimentar no interior dele o quanto ele amava Jesus. Sim, Jesus, eu te amo. Então, quando ele falou com firmeza para Jesus que ele amava, que Jesus fala, então cuida das minhas ovelhas. Volte, meu filho. Recomece a sua caminhada missionária. Amém. E assim, Jesus ele não nega, ele não faz de conta que não se lembra do que Pedro fez, né? Mas ele faz questão de reafirmar o compromisso e a missão que ele tinha dado para Pedro, né? E ele fala para ele assim, ó, você errou, você caiu, mas você recomeça. Você vai recomeçar agora a partir desse momento em que eu te restauro. E assim é na nossa vida. Assim é no nosso casamento. Quantas vezes nós caímos e erramos? Quantas vezes nós fazemos compromissos, a gente senta, conversa, se alinha e diz, a partir de hoje eu me comprometo em buscar não fazer isso e não fazer aquilo. Quando a gente pensa que não, caramba, eu fiz de novo, caramba, errei de novo, né? Falhei de novo. Bate o desânimo. Aí bate aquele desespero de dizer, não, eu não consigo, eu sou ruim demais, eu sou fraco, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas o Senhor nos chama para que nós possamos nos lembrar do nosso compromisso, da nossa missão, da nossa aliança, que dentro do casamento é glorificá-lo, é buscar fazer com que o nome dele, né, seja glorificado, fazendo um ao outro feliz, servindo e buscando negar a si mesmo. Essa é a nossa cruz, esse é a nossa missão dentro do casamento. E Jesus restaura Pedro. E Pedro, a partir desse momento, sim, ele volta para o ministério dele. Ele volta a falar de Cristo, ele volta a pregar o evangelho, porque ele foi restaurado por Jesus. Então, Jesus ele não faz de conta que as coisas não aconteceram. Tem muito casal por aí querendo fazer de conta que não existiu briga, que não existiu mágoa, que não existiu desentendimento, que não existia frieza. E isso não resolve nada. E isso só empurra as coisas mais para frente, isso só joga aquela sujeirinha ali debaixo do tapete, mas não resolve nada. Aquilo vai aparecer em um momento oportuno, vai aparecer, o problema vai voltar, porque ele não foi resolvido. Então, tem muita gente querendo fazer isso dentro do casamento, e Jesus diz, ei, tem que ter restauração. Tem que ter restauração de confiança, de unidade, de aliança. Já tem que ter alinhamento de emoções, de planos. Tem que olhar na mesma direção, ou seja, tem que recomeçar. Tem que ter recomeço. Quando você vai falando esses passos que a gente precisa vivenciar, e a gente percebe o quanto o recomeço pode doer. Quanto esse processo de recomeçar vai gerar em nós alguma dor, vai gerar de nós algum incômodo. Por quê? Porque o que aconteceu não foi apagado. O que aconteceu não foi pegar uma borracha, não, vou deletar o computador, vou deletar. Não, não tem. Vai continuar lá. O que vai acontecer é que o casal vai saber lidar a partir de agora, através desse recomeço, com o que aconteceu. Talvez foi uma ofensa, uma palavra, talvez foi uma ação, alguma coisa aconteceu. Não tem como a gente apertar no botãozinho e voltar e fazer diferente. Não, não tem como. Nós nos alinhamos, pedimos perdão, fui perdoado. Ok, então vamos recomeçar a partir daqui. Mas nós precisamos entender que o que aconteceu vai continuar. E isso, para quem errou,
Vai ficar aquela trauma de que, será que eu vou errar de novo? Será se ela me perdoou de verdade? Fica aquela sensação. E da mesma forma o outro lado que se sentiu ofendido, do outro lado que talvez se sentiu fragilizada. Será se ele ou ela vai errar de novo? A desconfiança. Então, esse recomeçar vai gerar um incômodo, ele vai gerar dores. Por quê? O que aconteceu não foi apagado. Foi o quê? Só reajustado, foi alinhado para possamos continuar a partir daqui. Então vai gerar dor. E a gente precisa entender isso. Ah, pastor, mas vocês falaram que precisava recomeçar e eu pensava que daqui para frente o recomeço seria só um mar de rosas. Ah, que se fosse. Mas haverá dores, haverá incômodos. E isso continuará servindo com a mentalidade certa, com a maturidade certa, que isso vai servir de quê? Para continuar o nosso processo de aperfeiçoamento. Amém. Amém? Amém. Amém. E aí você estava falando sobre que o recomeço dói, né? E dói por quê? Porque nós precisamos reconhecer as nossas falhas, né? Eu preciso dizer, realmente, eu falho nisso, realmente, isso aqui eu fiz errado, realmente eu estou tendo dificuldade de agir corretamente nessa área, eu erro, eu falho, eu tenho orgulho, e isso dói. Reconhecer as nossas falhas, nossos erros, muitas vezes dói. E a gente vai precisar olhar e dizer, e reconhecer e assumir e se comprometer a fazer diferente, né? Porque recomeçar não é começar do zero, mas é decidir amar com mais maturidade, amar com mais entrega, né? Com mais renúncia, um nível maior. E fazer isso dói. Fazer isso exige muita disciplina e muita comunhão com Deus, principalmente. E muitas vezes não é porque a fé acabou, de forma alguma. Há fé, mas o problema é que gerou aí uma ferida. Aconteceu algo que gerou uma ferida, né? Gerou uma mágoa. A fé ela continua, mas apareceu agora um problema emocional. E é necessário. É necessário ter que. Outros episódios nós falamos sobre empatia, da comunicação, né, da gente abrir mão do nosso orgulho, abrir mão dos nossos próprios desejos, necessidades. Tudo isso nós já conversamos nos outros episódios. E esse processo de recomeço é como se a gente pegasse todos os episódios que nós conversamos em 2025. Olha, se você não assistiu os episódios de 2025, é bom você assistir, porque vai ser muito importante para que nesse processo de recomeço você tenha embasamento, você tenha ali uma palavra de edificação para que possa fortalecer esse processo de recomeçar. Então, quando a gente abre mão desse orgulho, a gente vai entender que não é porque a nossa fé ela estava abalada, é porque as nossas emoções ficaram abaladas. Então, é tratar as emoções, né? Usar a fé que ela continua viva, e vamos usar essa fé que nós estamos aqui ainda viva para pedir para o Senhor tratar as nossas emoções nesse processo de recomeço. Por isso é que demanda, a questão do recomeço, demanda essa conversa de alinhamento para que eu reconheça qual é o meu problema. O meu problema é físico? O meu problema é espiritual? O meu problema é emocional? Né? O que é o meu problema? O meu problema é orgulho? Né? Dar nome àquilo que tem sido pedra de tropeço dentro do meu casamento. A gente precisa dar nome a isso e entender e olhar para dentro e dizer, realmente isso aqui está em mim, isso aqui está em você. Né? Cada um reconhecer aquilo aonde está caindo, aonde é que eu estou tropeçando, aonde é que eu estou ferindo o meu marido, o meu cônjuge, a minha esposa, onde é que eu estou ferindo? O que é que eu estou fazendo que está machucando, que está maltratando? E a partir daí, a gente decidir se realinhar, porque aquilo que a gente faz hoje nem sempre foi assim. No início, talvez os nossos erros eram outros. E a gente, a partir dali, a gente conseguiu caminhar e resolver, mas hoje nós temos um tipo diferente de erro, né? Estamos em uma outra fase. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu preciso dar nome àquilo que é o meu erro, aquilo que é a minha falha, o meu problema. Às vezes a gente cai no erro de achar que tudo é um problema espiritual. E nem sempre é. Você falou de estações. Às vezes nós entramos agora nos 40 anos e alguns hormônios precisaram ser ajustados, né? E às vezes quando tinha algumas conversas nós mais afloradas, será que é um problema espiritual? Será que a gente está deixando de orar? Será que a nossa consagração está pendente, está gerando tudo isso? Não. Era o quê? Um ajuste hormonal. Era uma questão financeira que gerou em nós uma preocupação, uma ansiedade, ou seja, um problema emocional. Então, nem sempre os problemas que nós temos é questão espiritual.
E a gente precisa estar muito atento a isso. Às vezes uma consulta com o médico resolve o problema, né? Às vezes uma conta paga resolve um problema que a gente pensava que era por falta de oração. Não, era um problema que era uma questão financeira e estava gerando em nós uma insônia, gerando em nós um nervosismo e gerava o que? Embates no nosso casamento. Então, esse recomeço, precisamos o que? Ter mais consciência que nós somos humanos e nossos problemas não estão apenas ligados à área espiritual. Temos problemas físicos, temos problemas emocionais e esse recomeço precisa a gente saber lidar melhor com essas áreas, não acreditando de forma errada que os nossos problemas são apenas espirituais. É verdade. E assim, nós vivemos num tempo, numa estação, né? A gente estava falando aqui de estação. A gente tem vivido uma época onde tudo está acontecendo ao mesmo tempo, tudo muito rápido. E a gente está distraído. Muitas vezes nós estamos aí distraídos. E as coisas vão acontecendo e a gente vai recebendo as cargas. E a gente começa a manifestar sintomas. Durante o nosso dia, às vezes durante o sono, durante as noites, a gente começa a manifestar alguns sintomas. Mas a gente está tão distraído e a gente está tão envolvido com tantas coisas que a gente não para entender o que está acontecendo comigo. Eu simplesmente vou vivendo, simplesmente vou empurrando um dia depois do outro e tudo, mas eu não paro para olhar para mim, olhar para dentro e pensar o que está acontecendo comigo. O que está me levando a agir dessa forma? O que está me levando a sentir dessa forma? Então, a gente precisa, para que a gente recomece, a gente precisa parar e dar nome aos problemas que nós estamos vivendo e olhar para dentro e entender o que é que está acontecendo com a gente, por que está acontecendo isso e por que não. Então, é importante, tão importante agora, é a questão da comunicação para que haja, de fato, as decisões na hora do recomeço. Você está falando isso, eu estou lembrando. Então, recomeçar não chega a voltar ao ponto zero. Recomeçar é fazer diferente. Né? É ter um comportamento diferente, é ter uma rotina diferente, é ter uma conversa mais necessária, mais próxima. Eu só converso uma vez por mês. Não, uma vez por semana. Não, vamos a cada 3 dias, todo dia. Ou seja, não é começar do zero. Fazer diferente. Algumas coisas que precisam ser ajustadas e fazer diferente. E não é um processo fácil, não é um processo simples, não é porque eu sentei hoje e decidi, dei nome aos problemas e fiz, né, compromissos de mudar aqui nessa área ou de me cuidar mais, né? Porque muitas vezes a gente só está mal e a gente precisa cuidar da gente mesmo, porque a gente não está conseguindo ser uma boa esposa, porque eu não estou conseguindo me alimentar direito, eu não tenho dormido bem, eu não estou cuidando da minha saúde, eu não estou fazendo isso e isso está refletindo na pessoa que eu me tornei. Então, não é só sobre uma conversa de alinhamento, porque a gente vai continuar caindo, porque a gente é humano, a gente erra. E aí eu vou desistir? E aí eu vou dizer, mas no começo era mais fácil, é porque ele não me ama mais. Né? Tem pessoas que agem assim, ficam lembrando simplesmente daquilo que já passou, porque no início do casamento a gente resolvia as coisas mais rápido. Irmãos, recomeçar nunca vai ser voltar para o zero, porque você já tem uma história juntos. Sim. Já viveram uma vida juntos, talvez meses ou anos, não sei. Nós aqui agora completamos 18 anos de casado, glória a Deus por isso. E já vivemos muitas coisas nesses 18 anos. Então não tem como a gente querer dizer vamos começar do zero. Isso não existe. Você está falando de voltar do zero. Como é que a gente poderia voltar do zero se hoje nós temos uma filha de 14 anos, outra de 9? Como é que poderia voltar para o zero? Elas estando aqui conosco. Ou seja, muita coisa aconteceu de quando nós casamos até aqui. Hoje tem crianças, nossas crianças estão adolescentes, casos de outros casados aqui mudaram de lugar onde moram longe dos pais, moram longe da família, posso dizer assim, estão mais sozinhos, sem apoio. Ou seja, muita coisa mudou do início do casamento até aqui. Então, recomeçar do zero, as pessoas precisam entender isso. Recomeçar do zero não é voltar quando nós começamos, não tem como. Mas entender que a estação que nós estamos hoje é diferente de quando nós começamos. Mas mesmo assim, é necessário recomeçar da forma como nós estamos vivendo hoje. Isso. E tem pessoas que desistem, né, do recomeço, porque elas idealizam uma forma e quando a primeira dificuldade aparece, elas, não, isso aqui não é para mim. Não, isso aqui não vai dar certo.
Não, eu não consigo. Não, ele não vai ceder. Não, ele não vai mudar. Ou sou eu que não consigo mudar. E as pessoas acabam desistindo. Mas, irmãos, casamento é uma construção. Casamento é algo, é um compromisso. Nós fizemos esse compromisso e ninguém nos obrigou, né? Em algumas culturas, o casamento ele é obrigado, ele é Obrigatório. arranjado. A noiva e o noivo se conhecem no dia lá no Não se altar. escolhe, né? Não se escolhem. Na nossa cultura, não. Nós escolhemos um ao outro, nós não casamos por obrigação. Então, nós precisamos manter o compromisso que nós fizemos. Nós não temos essa desculpa para dar diante de Deus. Não, mas eu não queria casar, me obrigaram. Não. Nós não temos essa desculpa para dar diante de Deus. Então, nós precisamos, de fato, assumir o nosso compromisso de sermos um para o outro, né, até a volta de Cristo. Amém. E um erro comum nesse processo de recomeçar é recomeçar sem transformação. Não, beleza, eu aceito recomeçar. Aí a pessoa, mas e aí? Precisa de uma transformação. E esse processo de transformação começa, o primeiro passo é o quê? Arrependimento. E arrependimento é o quê? É a gente reconhecer da necessidade de ser curado, a necessidade de ser transformado, a necessidade de ser modificado, transformado pelo Evangelho de Cristo. Não tem como a gente começar e viver uma transformação sem passar pelo primeiro passo do arrependimento. E muitas pessoas são resistentes a isso, porque elas não conseguem enxergar o erro em si. Elas não conseguem enxergar a necessidade diária da sua vida que precisa Deus o quê? Tocar. Elas não permitem, porque elas acreditam que não tem problema. Às vezes o cônjuge, Conseguem ver. eu sei que tem cônjuges que falam, não sabem se expressar. Às vezes eles vão falar algo até realmente é real, verdadeiro, mas não consegue conversar, não consegue explicar de forma que a outra pessoa possa compreender. Mas tem pessoas que conversam, tem pessoas que sabem se expressar, mas a outra pessoa, mesmo o cônjuge explicando direitinho, com cuidado, sem ofender, falando direitinho, ele não admite. Então como é que essa pessoa vai se arrepender de algo que ela não reconhece? Então esse processo de recomeço, o primeiro passo da transformação é o arrependimento. E nós precisamos orar ao Senhor. E eu vou me colocar aqui, vamos nos colocar aqui em primeiro lugar. Porque tem áreas da nossa vida que às vezes nossos olhos são tão fechados, a nossa mente é tão fechada, que a gente não consegue enxergar a necessidade de mudança. Verdade. Então a gente precisa pedir para o Senhor, Espírito Santo, ministre no meu coração, ministre no meu interior e mostra áreas da minha vida que eu preciso me arrepender. Às vezes várias pessoas falam, às vezes você pode falar para mim, nossos filhos podem falar para a gente, mas a gente não ouve. Mas quando o Espírito Santo ministra, aí reconhecemos. Verdade. E assim, você falou que não tem como recomeçar do mesmo jeito, né? E tem pessoas que não querem renunciar. Por exemplo, e a gente senta, conversa e diz, tudo bem, a gente pode até tentar isso aí que você está falando, mas eu não vou largar meu futebol, não vou largar de conversar com a amiga, o homem, né? No caso, que tem amigas mulheres, não vou deixar de ficar... De tomar o meu tempo fazendo as coisas que eu gosto e tal, e tal, e tal, não toca no meu dinheiro. E que recomeço é esse? Que tipo de recomeço é esse? Que tipo de compromisso é esse? Né? Então, só um lado se compromete, o outro não. E aí fica muito difícil, muito difícil. Como é que eu vou fazer as coisas acontecerem sozinha dentro de um relacionamento onde duas pessoas estão? Então, nós precisamos aprender que cada um tem que ter a sua parcela de compromisso e de ação também, né? De renunciar, de reconhecer e de agir. Precisa acontecer das duas partes. E a gente vê casos comuns, infelizmente isso é muito comum, da comparação. As pessoas estão passando por alguns problemas, ela vê o outro casal, um casal conhecido, um casal da igreja, um casal da sua própria família, vivendo uma outra realidade. E começa a se comparar. Por que fulano está vivendo isso e eu não consigo viver? Por que fulano está numa vida tão boa, aparentemente tão bem, e a gente não consegue? O processo da comparação é muito delicado. Porque quando nós começamos a comparar as pessoas, nós começamos a nos diminuir, achando que a gente não consegue viver o que outra pessoa vive. Só que a gente esquece um detalhe. A gente só vê as pessoas de forma externa. A gente não sabe o que o outro casal está passando. Nós estamos aqui, a gente costuma dizer quando a gente vai ministrar para casais. Muitas pessoas olham para a gente e nos consideram, meu Deus, um casamento perfeito. Aquele casal não tem problema nenhum. Mas somos comuns com qualquer outro casal.
Nós passamos dificuldades com qualquer outro casal e nós buscamos ajuda quando necessário, como qualquer outro casal deveria buscar. Mas a questão é que quando nós começamos a comparar as pessoas, nós começamos a idealizar como se outra pessoa tivesse o direito. E nós não temos direito e nunca vamos conseguir viver aquilo. Então, essa comparação é muito doente. Ela acaba sendo algo doentio para o casal. Nós vamos entender que todo casal é comum. Todo casal vai passar por Sim. problema. Ninguém está isento, né? Ninguém está isento. Ninguém está isento disso. Todos precisam recomeçar quantas vezes for necessário. Amém. E esse recomeço, ele é bíblico e nós temos dentro dele a garantia da presença de Deus, né? Cada vez que nós nos levantamos em arrependimento, em renúncia, em reconhecimento dos nossos erros e que nós buscamos a Deus, nós temos garantia da presença dele. E isso é o que mais nós precisamos, é o que de mais nós necessitamos para continuar, para conquistar, para avançar de nível, né, para permanecer e para aprofundar nossas raízes dentro do relacionamento. Nós precisamos da presença de Deus e essa garantia nós temos. Glória a Deus. Essa garantia nós temos, né, que é muito mais valiosa do que qualquer outra coisa que nós tenhamos necessidade. Nós temos a garantia da presença de Deus dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, para nos lembrar, para nos confrontar, mas também para nos motivar, né, para nos capacitar. Encorajar. Para nos encorajar. E isso é maravilhoso, porque nós não estamos nunca sozinhos. Aquele que nos uniu permanece conosco. Aquele que estava presente lá no dia que nós fizemos votos um para o outro, ele continua presente. Glória a Deus. Ele continua se manifestando, basta que a gente o busque, que a gente o chame para dentro daquela situação. Glória a Deus. Você falando aqui, eu estou lembrando de uma passagem, lá em Isaías 43, até deixei marcado aqui, Isaías 43, versículo 18. Diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Vejam, estou fazendo uma nova coisa, ela já está surgindo. Vocês não reconhecem? Essa parte é maravilhosa. Até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Essa passagem aqui, Deus está falando que abrirá caminho em um deserto. Eu gosto muito de usar esse versículo, porque você pode idealizar inúmeras situações no seu casamento e você pode falar assim, mas como que a gente vai viver isso? Já tentamos fazer isso, já tentamos fazer aquilo outro, já conversamos, já prometemos mudar de comportamento, mas a gente continua falhando. A gente continua errando. Mas o Senhor deixa bem claro que Ele coloca caminho até numa estrada de deserto. Ou seja, não há nada impossível para Deus. O Senhor coloca, Ele abre um caminho, mesmo nas situações a gente fala assim, olha, não há mais solução, não há mais como tentar, eu vou desistir. É começar para quê? Porque nós tentamos de tudo. A palavra nos garante, você acabou de falar, que a presença do Senhor, ela continua conosco quantos momentos for necessário. Amém. E quando essa presença está conosco, nós temos uma garantia também de que Ele abrirá um caminho, mesmo em situações onde não há caminho. Amém. Glória a Deus por isso. Deus é bom e muitas vezes nós falhamos porque nós limitamos o agir de Deus, nós achamos que o Senhor vai agir dentro do nosso entendimento, que é limitado. Deus não age assim. Nós queremos imaginar uma forma. Não, mas se Deus fizer assim, não, mas se Deus fizer desse outro jeito. E aí, quando as coisas acontecem diferente, a gente não vai dar certo, não é de Deus, não isso, não aquilo, e acaba tomando as nossas próprias conclusões diante da nossa própria falta de fé, de querer limitar o agir de Deus no nosso entendimento. Por quê? Porque nós não queremos abrir mão daquilo que a gente precisa, a gente não quer renunciar, a gente não quer se comprometer e a gente não quer esperar as coisas acontecerem. A gente quer tudo para hoje, tudo para agora. E a gente não quer esperar. E isso a gente falha, porque a gente começa a achar que não, acontece com os outros, comigo, não. E a Bíblia diz, até no deserto eu vou abrir um caminho. E a gente sabe que não existe caminho, não existe estrada no meio do deserto, mas o Senhor diz que Ele é capaz de abrir. Ele é capaz de consertar aquilo que talvez você tentou durante muitos anos, mas você tentou com a força do seu braço.
mas você tentou com o seu próprio entendimento, com as suas próprias armas, e esqueceu de chamar Cristo. Esqueceu de deixar com que ele agisse, com que ele fizesse a obra dele no meio do seu casamento. E aí você se cansou e você se frustrou, porque você usou a sua própria força e não permitiu que o Senhor trabalhasse no meio da relação. Mas e aí, como é que eu chamo Deus para trabalhar no meio do meu casamento? Como é que eu chamo o Senhor? Como é que eu faço? Então, irmãos, dentro do recomeço, existe também o recomeço espiritual. Se essa é a área que está falha, então nós precisamos sentar, nos alinhar e assumir compromissos de oração. Vamos orar juntos, vamos ter um tempo de meditar na palavra juntos, vamos deixar Jesus trabalhar no nosso coração. Ah, mas ele não quer só eu, então faça você. Então faça só um, mas que isso aconteça para que o Senhor ele tenha portas abertas dentro do seu lar. Deus tem um papel predominante nos recomeços. Se a gente achar que o recomeço só depende de nós, é um perigo. Porque a gente está colocando o fruto de uma conquista nas nossas próprias mãos. A gente não tem essa capacidade. Então, a gente precisa entender que esse recomeço não há garantia de facilidade, mas é garantia o quê? Da presença e da direção que o Senhor vai nos dar. Amém. É o principal. Muitas pessoas se prendem, não, agora a gente está definido cada um vai fazer o quê e pronto. Mas não, precisa colocar Deus nessa relação, precisa chamar Deus para fazer parte disso. Porque ele precisa estar junto, porque ele que vai trazer direção, ele que vai trazer o norte, ele que vai trazer a confiança que nós necessitamos para continuar persistindo, mesmo ainda não havendo mudanças. Isso é maravilhoso, né? Porque se a gente errar, a gente vai dizer, tudo bem, mas eu errei. Eu vou reconhecer o meu erro, vou pedir perdão, mas glória a Deus que não é dependente de mim. A mudança que precisa acontecer não está nas minhas mãos nem no meu poder. Eu errei. Vou buscar assumir os meus erros, vou buscar melhorar, vou. Mas a conquista ou a garantia da vitória, né, não está sobre os meus ombros. Então, isso também é muito bom, muito libertador. Tira um entender, peso, né? Tirar esse peso das nossas costas. Amém. Então esse processo de recomeçar, ele é necessário. Ele é urgente. O que a gente não pode se prender é achar que, decidimos recomeçar, nos alinhamos, nós preparamos uma agenda de mudança, de nova rotina, mas se em fevereiro nós falharmos, vamos recomeçar de novo. Amém. Quantas vezes for necessário, nós precisamos recomeçar. Porque se nós queremos viver algo novo da parte de Deus no nosso casamento, enquanto essas áreas não forem ajustadas, nós precisamos continuar pedindo socorro para Deus, pedindo misericórdia, nos arrependendo, pedindo para Ele direção e continuar a nossa jornada. Amém. E depois dessa conversa que nós tivemos aqui, nós queremos encorajar você que está com a gente até aqui, que está conosco até esse momento, que não parou o vídeo, que não pulou, né, que não deixou de assistir, para que você tenha essa coragem, que o Senhor te encoraje, para que você chame o seu cônjuge, que vocês sentem, que vocês conversem sobre que tipo de conversa que vocês precisam ter, o que é que vocês precisam abandonar, que práticas que vocês precisam mudar e transformar, ressignificar, o que é que precisa acontecer dentro do relacionamento de vocês para que vocês se alinhem mais, para que vocês estejam mais juntos, para que vocês sejam de fato um. Então, esse momento que nós tivemos aqui foi para que nós pudéssemos fazer com que esse entendimento, de alguma forma, o Senhor transfira para pessoas que estão nos assistindo, para que, através desse entendimento, elas possam sentar, possam se alinhar, possam conversar sobre coisas que estão ali guardadas e que não houve ainda a oportunidade, que não se criou, né, a oportunidade de sentar e conversar sobre esse assunto, de colocar emoções prejudiciais ali para fora, de tentar trazer alinhamento conjugal. Então, esse é um momento, né, um começo de ano, é um momento propício para trazer alinhamento para o casamento. E é isso que nós queremos trazer para você, esse encorajamento de que isso é necessário e que vai trazer muitos frutos para a vida da família como um todo. Amém. Estamos aqui entrando na parte final do episódio e nós colocamos aqui 3 reflexões para que quando você sentasse com o seu cônjuge, tivesse um norte para esse recomeço.
E é uma reflexão que vocês pudessem fazer juntos. A primeira seria o quê? O que precisa morrer para que algo novo aconteça? Vocês dois vão sentar. Essa será a primeira pergunta para que vocês possam responder um para o outro e juntos. O que precisa morrer na nossa relação? O que precisa morrer dentro da nossa casa para que esse recomeço ele comece de uma forma diferente? Amém. A segunda que nós colocamos aqui foi: você quer um novo começo ou apenas aliviar a dor? Você quer realmente se comprometer a começar de novo, a fazer as coisas diferentes? Ou você quer simplesmente trazer uma resposta ou dar uma justificativa de que você tentou, de que você se esforçou de alguma forma, que você tentou puxar uma conversa, mas na hora da verdade, de se comprometer realmente a fazer aquilo que precisa ser feito, você não quer, né? Então, pense sobre isso, se você quer realmente se comprometer ou se você está querendo apenas trazer uma justificativa para o seu coração. Amém. E uma terceira e última pergunta, uma reflexão, seria o seguinte: qual atitude? Eu acredito que muitas vezes, vocês já tiveram a oportunidade para conversar. E vocês já conversaram. Em algum momento você já abriu o seu coração para o seu cônjuge e vice-versa. Se você não fez isso ainda, que em nome de Jesus você possa ter esse tempo de conversa e diálogo com o seu cônjuge. Mas vamos imaginar que você já teve essa conversa. E você já ouviu em algum momento do seu cônjuge o que ele gostaria que você fizesse que poderia melhorar a relação. Então, a reflexão é: o que você está disposto a fazer para mudar o seu casamento? Não é cobrar o que o outro está disposto, mas você vai agora responder para o seu cônjuge o que você está disposto a fazer, a abrir mão, qual atitude vai tomar em prol do seu casamento. Amém. E nós, com essas três reflexões que nós deixamos aqui para você, nós queremos mais uma vez te encorajar, né, a ter esse primeiro passo. Talvez o seu recomeço não precise de grandes mudanças. Talvez não seja algo tão ruim que você esteja passando ou algo tão desalinhado, você esteja até no momento bom. Talvez não seja algo que vai demandar de você um grande esforço ou uma grande dor, mas são passos que precisam ser dados. Ou talvez sim, né? Talvez sim. Talvez alguém procurou esse vídeo, encontrou esse vídeo pelo tema recomeço, porque de fato entende Uma crise, que né? precisa mudar tudo. Tem muita coisa para ser ajustada, mas pode ter certeza que aquilo que nós falamos aqui sobre a garantia da presença de Deus é real também para a sua vida, é real também para o seu relacionamento. E a presença de Deus é tudo o que você precisa para viver de fato um recomeço da parte do Senhor e ter mudado a realidade da tua casa e do teu casamento. Amém. Amém. A gente vai já para a nossa oração final. Eu queria só um detalhe que, enquanto a pastora estava falando, eu estava pensando aqui. Queridos, nesse processo de recomeço, lembre que esse processo começa a partir de você. Não pense de forma egoísta que esse recomeço necessita da mudança do seu cônjuge primeiro. Pense, absorva a responsabilidade de buscar uma mudança primeiro em você, nas suas atitudes, no seu comportamento, na sua forma de falar, na forma de agir, o seu devocional, o seu tempo de comunhão com Deus. Primeiro busque no Senhor o seu próprio conserto, para que você diminua essa cobrança, essa expectativa, e você talvez falha de cobrar de forma demasiadamente do seu cônjuge. Esse recomeço, ele precisa começar a partir de nós, em Cristo. Amém? Amém. Começar em nós a partir de Cristo. Não é jogar a responsabilidade total para nós, não é isso não. Estou falando para você que nós precisamos buscar mudança em nós, mas a partir do Evangelho. Lembre que nós falamos aqui que Ele está disposto a andar conosco e nos dar direção. Então, tudo que nós necessitamos nesse recomeço, nós temos. Temos o suficiente para ter uma garantia de uma vida transformada e de um casamento transformado. Amém. E essa garantia se chama Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Vamos orar. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos ajude, né? Nesse desafio que não é fácil, não é simples, a gente sabe que não. Amém. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Jesus, por esse tempo. Te agradecer, Jesus, por esse tema
Te agradecer, Jesus, porque Tu nos trouxe, Jesus, a conversar, a abordar um tema extremamente necessário, não somente para o nosso casamento, mas de tantas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento e necessitam da Tua direção. Nós clamamos, Jesus, por Teu socorro. Nós clamamos, Jesus, o Teu auxílio, Espírito Santo, para que Tu possa nos ajudar a recomeçar da maneira correta. Nós não queremos planejar da nossa própria forma, nós não queremos fazer o nosso próprio planejamento. Nós queremos ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus, para que Ele possa nos trazer a direção. Amém. Do que dar prioridade, na forma como nós vamos agir a partir daqui, desse recomeço, qual vai ser nosso comportamento a partir do recomeço, mas que em nome de Jesus, Senhor, Tu possa trazer entendimento e maturidade para nós e para todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Para que em nome de Jesus 2026 possa ser um ano marcante do nosso casamento e da nossa vida. Amém. Um ano, Senhor, que foi transformado a partir de um recomeço. Amém. Um recomeço que foi, Jesus, apontado por Ti, de uma necessidade que foi apontada por Ti. Que em nome de Jesus nós possamos nos sentir encorajados em Ti, nós possamos nos sentir motivados em Ti, e quantas vezes for necessário, Jesus, Tu possa estender a Tua mão para nós. Que haja arrependimento genuíno, que haja, Jesus, mudança de caráter em nome de Jesus. Amém. Que haja, Jesus, o Teu tratar, Pai, em cada coração, para que em nome de Jesus nós possamos experimentar um tempo de refrigério no nosso lar. Amém. E esse tempo de refrigério possa alcançar toda a nossa família. Amém. Os nossos filhos, as nossas filhas possam vivenciar, Senhor, essa atmosfera que foi transformada, que foi gerada a partir da nossa decisão em recomeçar. Amém. Que em nome de Jesus cada pessoa que nos assista possa viver esta experiência. Jesus, nós depositamos, Pai, a nossa confiança em Ti, nós depositamos a nossa fé em Ti. E nós cremos, Pai, que contigo nós somos e nós fomos transformados de uma pessoa fracassada para uma pessoa que é mais do que vencedora. Amém. Em Ti nós somos mais do que vencedores. Sim. Sem Ti nós somos um fracasso. Contigo nós somos mais do que vencedores. E que em nome de Jesus a nossa família possa viver essa realidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, muito obrigada a você que esteve conosco até aqui. Mais uma vez, nós queremos te convidar para se inscrever no canal, curtir, compartilhar, enviar esse episódio para outros casais que precisam recomeçar em algumas áreas da vida e que você esteja aqui conosco, continue aqui conosco no canal, porque haverão novidades esse ano e nós queremos contar com a presença de cada um de vocês. Obrigada mais uma vez, que Deus abençoe. Até o próximo. Até mais. Tchau, tchau.